Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da Integradora Digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Neste episódio do Screenplay, temos o grande prazer de entrevistar o Fábio Sesnick. Ele é founding partner do Sesnick, Quintino, Salinas, Fittipaldi e Valério. Tudo bem, Fábio? Tudo bem aí com você? Muito prazer estar nesse podcast. Muito obrigado. A gente sabe que você é uma referência na indústria global do audiovisual. E eu queria que você contasse como é que foi a sua trajetória profissional até aqui. Olha, Angela, eu comecei a minha vida profissional no momento em que eu ainda estava na faculdade. Eu fiz USP, Largo São Francisco, em São Paulo. Quando eu estava nos meus segundo e terceiro anos de faculdade, eu fui membro do centro acadêmico, da faculdade, do 11 de agosto. E no centro acadêmico eu trabalhava com a parte cultural, relações estudantis. Então eu me envolvi muito com o mundo dos artistas, porque levava shows para a faculdade e depois eu virei membro da União Estadual dos Estudantes, então levava shows pelo estado de São Paulo. Enfim, tinha uma predileção aí pela pauta da cultura, natural. Comecei a me envolver com o assunto. Quando chegou no quarto ano de faculdade, um dos artistas, que chama Jorge Maltner, com quem eu trabalhava, que eu tinha feito alguns shows, na verdade, na faculdade naquele momento, ele me convidou para ser empresário dele. Aí eu falei, poxa, mas empresário, não tenho a menor ideia, eu sou um estudante de direito, não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. E ele, não, vem cá, eu te oriento o que é que você tem que fazer e tal, e você vai caminhando junto comigo. E foi uma caminhada que começou ali com ele em 1995, e aí eu segui provavelmente como agente de alguns artistas aí uns 4 anos, entre 95 e 99 talvez, tinha uma produtora, e quando eu me formei em 96, que foi meu último ano de faculdade, eu falei, poxa, eu vou abrir um escritório de advocacia nessa área, porque eu queria advogar e é onde eu tinha acesso a clientes e tal, que eram justamente as pessoas desse mercado. E aí eu comecei gradativamente a tirar o pé do acelerador da parte mais de agenciamento e de management, que é o que eu fazia com alguns artistas, não só com Malta, e passei a me dedicar à advocacia nessa área. Então foi assim que eu comecei, de uma convivência ali na política estudantil. Fui convidado a integrar profissionalmente, trabalhar a carreira de alguns artistas. Foi uma evolução natural para montar um escritório que hoje ele é um pouco primeiro um escritório que a gente chama de full service, porque a gente atende todas as áreas do societário, do tributário, do contencioso, quer dizer, absolutamente todas as áreas, e especificamente na área de mídia, entretenimento e tecnologia. Então, lá no início a gente atendia muito música, que era de onde vem essa origem do meu trabalho, mas isso foi naturalmente migrando para o audiovisual, para a área de artes visuais, para as editoras de livro, para os desenvolvedores de game, e assim desenvolvemos o trabalho, ou talvez o retrato do escritório que a gente tem hoje. Eu curto muito o Jorge Maltner, eu acho ele sensacional, assim. O documentário dele foi muito legal também. Conta a história dele Bial, toda, Muito legal. Gosto muito desse artista. Muito legal. Ele é genial. Ele é o responsável por eu ter, iniciado o trabalho nessa área, e eu sou muito grato a ele pela oportunidade. E como era a cultura brasileira sem as leis de incentivo? Olha, foi mais ou menos o cenário de quando a gente começou. Você tinha algumas instituições, Você tem São Paulo, por exemplo, tinha o Sesc. Então, você tinha instituições, as prefeituras e tal, que, compravam espetáculo e, basicamente, você tinha um financiamento 100%, digamos assim, estatal. Quando vem as leis de incentivo, é interessante o cenário que elas surgem, porque o Brasil teve um momento, se você pegar a evolução histórica, fazendo uma rápida digressão aqui, mas você tem o período, digamos assim, da história do Brasil bastante passada, era de investimento meramente estatal, Quando você pega, por exemplo, a vinda da missão francesa para o Brasil, a construção da Biblioteca Nacional, estou pegando coisas aí do século XIX. Quando as elites privadas se desenvolvem no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, você começa a ter um início de surgimento de investimento privado na atividade cultural. Então, no caso dos Estados Unidos, Rockefeller, Ford, Vanderbilt, Morgan. No caso do Brasil, Titílio Matarazzo, Franco Zampari, empresários que são importantes no investimento da atividade cultural, são responsáveis por fundar museus,
fundar a Bienal de São Paulo, fundar orquestras ao redor do país. Então, assim, o fluxo é um fluxo que vem do público, passa para o privado, e a gente aí tem, enfim, um ensaio, talvez, de um sistema híbrido ali pela década de 60, havia uma discussão sobre surgir um sistema de incentivos. Essa discussão é interrompida pela ditadura militar, que preferia manter os investimentos concentrados no Estado, né? E até porque quando você tem a lógica do dirigismo e etc., interessa muito esse caixa único, né? Onde você possa controlar aquilo que é financiado. E a redemocratização é uma das primeiras coisas que ela traz, né? E é uma lei chamada Lei Sarney, em 1986, logo depois do fim da ditadura, vem com esse modelo. Vamos criar uma coisa híbrida, vamos criar uma coisa que ela é um estímulo público ao investimento privado. Esse era o princípio. Então, continua existindo financiamento privado, continua existindo financiamento público, mas existe agora essa terceira categoria, que é esse estímulo público ao investimento privado. Isso, na verdade, vai se sofisticando na linha do tempo, né? A Lei Sarney é substituída pela Lei Rouanet, em 1991. Depois, em 93, a gente tem a Lei do Audiovisual. Depois, ao longo desse tempo, a gente tem leis estaduais e municipais de cultura distribuída pelo país que vão dando esse contorno que a gente conhece. A gente edita até um pequeno guia chamado Manual do Patrocinador, que você acessa fácil no manualdopatrocinador.com.br, e que ele traz muito bem o panorama, né? Quais são essas leis nas 3 esferas, que tipo de tributo que as empresas podem se beneficiar, como é que funciona esse quadro geral. Mas acho que a gente criou um caminho, na minha opinião, um caminho sem volta. A gente tem aí um legado importante deixado por esses mecanismos que, enfim, trouxe uma evolução significativa, né, para a história da cultura do Brasil e para a história do nosso desenvolvimento. E desde o nascimento das primeiras leis até agora, quais foram as principais evoluções? Eu acho que o início dos incentivos, ele foi uma busca por trazer o empresariado a participar do processo de investimento em cultura, né? Acho que lá em 1986 e ainda depois na Lei Rouanet, em 1991, você tinha grandes corporações, como bancos, etc., que logo de início absorveram essa tese dos incentivos e começaram a fazer uso, mas você tinha uma miríade de empresários de norte a sul do Brasil que não fazia a menor ideia de como esses mecanismos funcionavam. Acho que o primeiro legado desse mecanismo, a primeira evolução que a gente tem dos mecanismos de incentivo, foi o de trazer o empresário para o financiamento, né? Assim, uma vez que esse empresário passou a incorporar na sua rotina o investimento, a gente começou a ver uma série de debates no âmbito da sociedade sobre limites a esse financiamento, quer dizer, onde que deveriam ser colocados aí balizas ao investimento dessas empresas. Então, assim, no primeiro momento era, você veio, você investiu, se você está fazendo marketing, se você está estimulando, ativando a sua rede de clientes e tal, muito que bem. Mas, num segundo momento, já se passou a ter um outro olhar sobre isso, né? Acho que talvez o caso mais emblemático tenha sido o caso do Circo de Soleil, que aconteceu ali por 2005 ou 2006, onde, na verdade, se começou uma imensa discussão sobre preço de ingresso, né? Fala, pô, mas então eu posso financiar qualquer coisa e ter incentivos e, de repente, vou ter um ingresso mais caro? Isso não faz sentido e tal. E aí vem um decreto que fala que os ingressos têm que ser praticados a preço acessível. Já dessa época para cá, vários dos grandes espetáculos, grandes turnês de show e de artistas internacionais ou grandes festivais, eles acabam declinando do uso do incentivo, porque fala, poxa, assim, então vai regular para limitar o preço do ingresso, eu prefiro não usar incentivos. Então, eu acho que tudo isso para dizer assim, que o mecanismo primeiro precisava atrair as empresas, e num segundo momento, o Estado precisou gradativamente colocar limites sobre quanto, na verdade, se pode apropriar de incentivo e a devolução que esse incentivo tem que fazer para a sociedade. E eu acho que isso foi se refinando ao longo do tempo. Alguns debates ali foram surgindo. Pode ou não pode ter uma sessão exclusiva
para uma empresa. Essas discussões foram existindo ao longo da lei, de maneira que eu acho que ela foi se aprimorando e ela chegou hoje a um estado, enfim, bastante organizado e avançado, né? Hoje eu não consigo imaginar mais dizer, mas a lei é uma lei que simplesmente beneficia a empresa e que não tem impacto e nem nada. Ao contrário, a lei, se você pegar o legado histórico do ponto de vista dos incentivos e o que a gente viu como evolução, a gente vê, enfim, museus importantes construídos nesses últimos 20 anos, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, enfim, equipamentos que, na verdade, a participação do incentivo foi vital para a estruturação desses mecanismos. Orquestras, né, OSESP, OSB, cujo incentivo foi absolutamente necessário para chegar ao ponto onde chegamos. Então, assim, falando nos incentivos à cultura mais geral, eu acho que a gente conseguiu construir, na verdade, uma indústria de produção cultural que eu acho que ficou mais forte. E quando isso amplia, por exemplo, para o audiovisual e para outras atividades, a gente vê, na verdade, também uma evolução brutal. Hoje só é possível, por exemplo, se ter players como grandes plataformas de streaming globais, né, Netflix e todas essas que estão no Brasil, contratando produtores brasileiros para fazer e produzir conteúdo. Isso só é possível porque o Estado brasileiro beneficiou, de uma maneira ou de outra, a nossa indústria criativa e cultural com uma oportunidade de se desenvolver. Não fosse esses incentivos, talvez a indústria não tivesse madura para assumir esse compromisso e esse trabalho com grandes players globais. Então, acho que a gente teve aí quando eu olho para o avanço dos incentivos, ao contrário de alguns que, né, querem olhar o copo meio vazio, né? Falar, poxa, tivemos problemas, tiveram pessoas que eventualmente desviaram recursos e etc. E tem lá a história do cara que fez o casamento. Sem dúvida, né? Mas quanto a gente já não viu, né? De desvio na saúde, na educação e tudo mais. Acho que a cultura, até se comparado com outros setores, tem baixíssimo percentual de desvios e de problemas, né? Muito pelo contrário, a gente tem aí uma produção e um resultado do investimento público feito ao longo do tempo que é espetacular, né? O mais recente, talvez, feito, que deve ser inaugurado muito em breve e que usou basicamente incentivos da lei federal, foi o Museu do Ipiranga, né? Que é um museu que estava fechado há muito tempo e que vai ter condição de ser reaberto graças ao incentivo da Lei Rouanet e também a investimentos do Estado, é claro que fez, mas estou dizendo, os incentivos foram um propulsor significativo para que ele conseguisse ser estruturado e, em um breve espaço de tempo, inaugurado. Então, acho que as leis têm uma importância fundamental e tem uma evolução aí muito positiva a ser destacada. Nós podemos afirmar que as leis são boas, mas falta um certo critério na gestão e na prestação de contas, principalmente? Olha, eu acho que essa parte da prestação de contas e da gestão, ela aprimorou muito no tempo, ou seja, hoje as prestações de contas de projetos que estão sendo executados nesse momento têm uma análise quase em tempo real feito pelos órgãos, pelo menos nos federais, né, no caso da Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, da Ancine, etc. Em alguns estados e tal, essa acaba sendo uma análise a posteriori, mas no plano federal acho que isso evoluiu muito em relação a uma análise muito rápida. O que eu acho que ficou é um passivo, né? Porque o que aconteceu foi, ao longo do tempo, não existiu talvez uma análise de prestação de contas na mesma velocidade de apoio a novos projetos. Então foram se acumulando muitas coisas que nesse momento estão paradas. Quer dizer, a gente vê lá a prestação de contas de 1999, né? Aí vem aquela diligência para o produtor que fala assim, olha, você pagou um fotógrafo em 1999, me manda, por favor, o comprovante das fotos que o cara fez. O decurso temporal, às vezes, cria uma dificuldade gigantesca, né? Porque você fala, puxa, como é que eu vou saber quais eram as fotos daquele projeto? Quer dizer, o negócio faz, 20 anos que eu fiz esse projeto, 22 anos.
Como é que eu vou localizar esse tipo de informação? Mas, então assim, eu não vejo hoje como havendo um problema na prestação de contas ou que haja um problema na gestão desses recursos pelo mercado. Eu vejo que existe um passivo, né? Esse passivo precisa, digamos assim, ser sanado e precisa ser resolvido. E as atuais, enfim, prestação de contas, eu acho que estão sendo analisadas com a devida celeridade, praticamente em tempo real. Existe sim hoje uma certa inércia e uma dificuldade grande no funcionamento das leis de maneira geral. Assim, no caso das federais, por exemplo, está se demorando muito para aprovar projetos e para liberar contas. Então, assim, esse hoje é um problema muito mais de gestão pública do que de gestão e transparência privada em relação à execução de projetos e tudo mais. Mas eu acho também que é uma coisa que, enfim, se afina e se resolve para na frente a gente talvez ter um mecanismo que segue operando. É interessante que os incentivos, eles não são uma política do governo, né, do governo 1, do governo 2 ou do governo 3, eles são uma política do Estado brasileiro, né? Ela começa lá em 1986 com a Lei Sarney, ela vem depois com a Lei Rouanet em 91 e assim, ao longo das diferentes gestões de diferentes partidos, a lei vem sendo ampliada, né? Assim, na linha do tempo, que é um fato importante, né? Ou seja, de que se considera, na verdade, um mecanismo fundamental, que não foi introduzido pelo governo A ou B, mas que foi um mecanismo que está incorporado numa lei brasileira que tem que ser cumprida. E a cultura? Ela ainda é muito dependente do governo? Eu acho que em todos os lugares do mundo, o processo de investimento e desenvolvimento da área da cultura, ela aconteceu iniciada pelo poder público, depois algumas linhas de financiamento e investimento foram, enfim, passaram a ser financiados pelo setor privado e depois se criaram esses incentivos, né, que é um híbrido. Então, assim, isso não é um privilégio da história brasileira, nem uma característica singular da história brasileira. É assim que funcionou e funciona no mundo todo. Eu tenho a impressão de que a gente, com os incentivos do governo, teve condição de criar uma fundação nessa casa, que é o financiamento à cultura, a estruturação da área da cultura, muito firme, muito sólida, né? Assim, a gente tem hoje empresas de produção audiovisual, roteiristas, produtores de show, quer dizer, a gente tem profissionais técnicos qualificados brasileiros. Claro que o mercado ainda pode ser muito aprimorado, tem muitas coisas que a gente vê no cenário global que a gente não vê no brasileiro, mas assim, temos profissionais sim qualificados que puderam se qualificar e se organizar graças a esses investimentos. E eu acho que assim, os eventuais contrabalanços e distúrbios nos investimentos públicos ao longo da história, como essa fundação está sendo bem construída, têm sido equilibradas com investimentos no mercado. O caso do audiovisual agora é emblemático. A gente tem basicamente que caiu profundamente o volume de recursos de apoio via fundo setorial do audiovisual e você tem as plataformas de streaming globais, os canais de televisão com dinheiro direto, fazendo a diferença e fazendo um investimento importante. O que talvez, então eu acho que assim, quanto mais o governo puder investir, eu acho que mais ele vai fortalecer e dar autonomia para o setor se desenvolver no ambiente privado. Agora, sem dúvida que até onde a gente chegou, a gente já criou aí uma fundação muito sólida. O que eu tenho a impressão que agora é um problema, e aí não necessariamente tem a ver com a dependência do governo, mas eu acho que ele traz uma dependência do governo, é o elemento do coronavírus, né? Porque o coronavírus ele criou uma dificuldade enorme para toda a área da cultura que depende da presença, né? Então, tudo aquilo que é feito fora de casa, toda a atividade da cultura que está no espaço público, então, salas de cinema, salas de concerto, espetáculos ao vivo, em espaço aberto, exposições de arte, quer dizer, tudo que depende da participação coletiva foi fortemente atingida pelo vírus, né? Como foi a atividade de bares e restaurantes, como foram vários segmentos econômicos que dependiam da presença, né, das pessoas. Por outro lado,
as atividades da cultura e de outros setores econômicos que dependiam menos da presença, então desenvolvedores de videogame, produtores de filmes de animação, essas atividades aparentemente até cresceram mais durante a pandemia, porque o que aconteceu foi que as pessoas estão consumindo muito mais a atividade cultural dentro de casa, né? Então, eu queria só concluir a resposta à sua pergunta dizendo assim, acho que o setor, quanto mais investimentos do governo tiver, melhor será, e a gente vai desenvolver um setor mais forte e mais robusto para trabalhar com o mercado. Já existe uma participação efetiva do mercado no processo de financiamento. Agora, a pandemia trouxe uma necessidade de um olhar cuidadoso principalmente sobre a atividade cultural que dependia da presença, da atividade das pessoas fora das suas casas, né? Então, produtores de concerto, produtores de espetáculos, produtores de artes visuais. Aqui, por exemplo, eu estou nesse momento na Califórnia e nos Estados Unidos, por exemplo, eles criaram um incentivo específico para essa categoria de produtores. Quer dizer, o governo está dando uma grant, está dando uma ajuda financeira baseada na perda de faturamento que as empresas tiveram entre 2019 e 2020, para que elas consigam se restabelecer. Faz parte desse stimulus package, né? Então, isso tem sido olhado e tal. Talvez falte um pouco disso, principalmente no Brasil, né? Um certo olhar, e aí não é porque a cultura, é porque qualquer segmento econômico que foi afetado pela pandemia especificamente, né? Pela não possibilidade da atividade presencial. Pela sua ótica, a Ancine continua sendo relevante? Olha, eu acho que a Ancine tem um papel relevante. Ela vem de um desenvolvimento da atividade do audiovisual no Brasil, que lá atrás já tinha uma lei própria, né? A lei do audiovisual é uma lei de 1993, apesar da lei Rouanet prever o apoio à atividade audiovisual. O setor do audiovisual conseguiu esse apoio especial com a lei do audiovisual e depois, enfim, a gente teve aí os congressos brasileiros de cinema, etc., que discutiam, né, o futuro da atividade audiovisual e do financiamento. E esses congressos, na verdade, culminam com a criação da Ancine, que historicamente tem cumprido um papel importante na organização, digamos assim, do fomento, né, que ela é responsável por coordenar, digamos, esses repasses e tudo mais do fomento direto e indireto, e também por fazer o papel de regulador de mercado, né, que ela tem realizado. Então, assim, eu acredito sim na relevância da agência e na importância dela no desenvolvimento que a gente tem tido aí no processo de desenvolvimento da indústria do audiovisual. O Brasil é uma potência regional na produção audiovisual, mas mesmo assim parece que as produções não emplacam, elas não se tornam uma referência na região. Além do fator idioma, teria alguma outra explicação para isso? Olha, eu acho que assim, quando você pega até os contratos, né, a América Latina, apesar do Brasil integrar a América Latina é tida como duas, né? A América Latina de língua do espanhol, do hispano, e a América Latina Brasil, né? Que além de ter uma potência econômica forte individualmente, ele fala outra língua, ele tem uma cultura muito, muito distinta dos latinos. A impressão que eu tenho é que até o lançamento do Narcos, que foi aquele seriado que a Netflix fez, né, o elemento língua era talvez a justificativa para o não desenvolvimento da atividade cultural fora das fronteiras, né? Então era muito comum você dizer, poxa, isso aqui é em espanhol, não vai funcionar nos Estados Unidos, isso aqui é em português, não vai funcionar em outro lugar, e aí é o português de Portugal, é o português do Brasil. Então, assim, acho que até o Narcos tinha realmente essa questão. O Narcos vem a ser um rompedor na minha opinião, desse paradigma, quando na verdade ele traz primeiro atores, no caso do Wagner Moura brasileiro, mas enfim, de ator argentino, ator de vários outros países da América Latina, ele na verdade pegou ícones em cada um dos países e colocou todo mundo junto no seriado para falar espanhol da Colômbia, né? Isso foi uma discussão enorme, quer dizer, os colombianos diziam, poxa, mas não soa natural, porque imagina, um brasileiro fazendo Pablo,
né, e tentando falar espanhol. Então, isso foi uma crítica que foi feita ali, muito rasa. Agora, o que isso se mostrou do ponto de vista de mercado é que o produto funcionou muito bem, né? Porque quando você tem atores que são leading actors nos seus territórios, né, que são o caso de cada um desses atores que estava ali naquele seriado, isso por si trouxe para o seriado uma força para que, enfim, todos aqueles países incorporassem aquele seriado como seu, né? Foi uma estratégia muito, muito inteligente. E eu acho que o mercado global também, a partir do consumo de streaming, pôde experienciar, desde então, produtos feitos nas mais diversas línguas, sem estranhar, né? Então, o Casa de Papel, que foi feito na Espanha, foi um sucesso no mundo todo. Tem aquele seriado de Israel, o Fauda, cada coisa falada numa língua e depois, enfim, apresentada com legenda no país que estiver assistindo, e todos eles com uma excelente performance, né? Então, eu acho que, assim, isso era uma realidade, na minha opinião, até ali o Narcos, e a impressão que eu tenho hoje é de que existe muito menos fronteiras. Claro que, se você tem um produto falado em língua inglesa, e aí com atores americanos, que hoje são os mais conhecidos do ponto de vista global e tal, ele tem, sem dúvida nenhuma, muita chance. Agora, se você mescla isso e dizer, vou fazer um produto em português, mas vou trazer, sei lá, um ator americano, vou tentar trazer, digamos assim, uma certa atenção para o projeto de maneira a conquistar a audiência global, eu acho que o cenário está mudando, né? Bom, vi de outro exemplo que é o Parasita, né? Que ganhou o Oscar no ano passado e, enfim, ganhador de Oscar desse ano também é um filme dirigido por uma sul-coreana. Então, assim, a gente vai vendo cada vez mais de que, enfim, os players globais, né? O diretor de um país, o produtor de outro país, eventualmente a língua de um outro país, não tem sido impedimento para alguma coisa se desenvolver. O Brasil fez, né? Fez 3%, fez Democracia em Vertigem, que foi um documentário que foi inclusive indicado ao Oscar e etc. Então, assim, acho que a coisa simplesmente do idioma ou de que não produzimos coisas e tal, acho que agora está muito mais relacionado à história, produzir histórias poderosas e entrar em campo global do que qualquer limitação que possa existir de língua e tal. Então, eu acredito muito no potencial da indústria brasileira, apesar da língua e apesar das nossas limitações. Acho que a gente tem superado muitas delas. E qual orientação você daria para quem pretende empreender no segmento de audiovisual? Existe aí uma miríade de oportunidades, né? Talvez um empreendedor em qualquer área, primeiro tem que ter persistência, né? Você fala assim, poxa, às vezes eu vejo as pessoas assim, tentei, mas tentou quanto? Tentei 2 meses e não deu certo. Poxa, mas tem que ter persistência, né? Se você tem certeza que você está no seu foco, você está fazendo o que você sabe fazer e tal, persista. Isso é importante como, enfim, orientação para empreendimento em qualquer área, e acho que nesse setor não é diferente. Segundo é realmente identificar nichos, né? Identificar onde é que estão as oportunidades, né? Se você, por exemplo, agora olhar para o cenário global, você vai ver que, por exemplo, o dólar em relação ao real, quer dizer, nós estamos chegamos a quase pagar R$6 por $1, né? Que significa, claro, que ficou péssimo para viajar para fora do Brasil, mas significa que ficou ótimo para um estrangeiro contratar serviços no Brasil, né? Então, assim, um empreendedor que estiver pensando em estruturar um projeto no Brasil e se ele conseguir olhar para o cenário global, existe uma oportunidade escancarada, né? Que é falando, poxa, se eu sou um técnico, seja lá o que eu faça no segmento, o Brasil tem condições de oferecer esse produto a um preço muito competitivo em relação ao player global. E eu acho que a pandemia escancarou mais ainda essa oportunidade, porque até a pandemia eu te arriscaria dizer que assim, a indústria tinha um quê de tradicional, né? Ela dizia, eu tenho um cara aqui, ele mora aqui no bairro do lado, ele vai tomar um café comigo e aí eu vou combinar com ele o que a gente vai fazer e tal. A pandemia jogou o mundo inteiro para o Zoom, né? Então, assim, se você tiver
aqui na Califórnia, se você estiver no Brasil, se você estiver na Europa, basicamente que todo mundo está falando pela plataforma eletrônica, né? Então, seja em diferentes países ou seja na mesma cidade. E hoje mais, assim, apesar da vacina e tudo mais, acho que o nosso cotidiano incorporou essa coisa do vídeo e do trabalho virtual. Acho que, assim, a gente escolhe as coisas que a gente volta a fazer presencialmente. Porque o problema não está totalmente resolvido, mas também porque ficou muito mais fácil, né? Por que eu vou me deslocar meia hora para uma reunião se eu posso resolver numa call por vídeo, né? A não ser que seja uma coisa que realmente eu precise me deslocar, porque eu precise fazer presencialmente. Caso contrário, essas coisas vão seguir sendo feitas por vídeo. Então, eu acho que, assim, tudo isso para dizer que esses fatores, e nesse ponto a pandemia abriu oportunidades, né? Ou seja, existe uma série encontrou o seu nicho e persistiu, vá com toda a força, porque existe uma oportunidade muito colocada para se pensar cada vez mais globalmente. E qual que é a sua visão para o futuro do audiovisual brasileiro? O brasileiro tem uma criatividade, né? O brasileiro tem uma espontaneidade, ele tem um vigor, na verdade, para sair de encruzilhadas, né, que eu acho que são características nossas que nos desenvolvemos e crescemos aprendendo a sobreviver, né, nas adversidades. Então, eu acho que quando chega numa situação muito complicada, o nosso curso de vida que a gente tomou no Brasil, ele ajuda a gente a viver em qualquer lugar, né, porque a gente sabe mais ou menos como é que eu sobrevivo nessa situação, né? Então, acho que esse é um ativo brasileiro muito forte. Eu acho que todos os investimentos públicos realizados, digamos, ao longo do tempo e agora um conjunto de investimentos privados que tem acontecido, trouxe um fortalecimento muito grande na capacitação. Hoje, se você pegar o cenário de hoje e de 20 anos atrás, é gritante como o Brasil se desenvolveu do ponto de vista profissional. Você diz, poxa, faltam coisas? Faltam coisas, mas não dá para olhar só o que falta, tem que olhar tudo que a gente conquistou ao longo desse tempo, né? Então, isso criou, na minha opinião, e eu já falei disso, mas uma fundação, uma estrutura muito sólida para se desenvolver. Então, assim, as condições criadas pelo mercado global, associada à nossa capacidade de sobrevivência e associada a essa formação que a gente já teve, ela já coloca um potencial de desenvolvimento grande. Tanto que, quando todas as plataformas globais estão lançando seus serviços nos Estados Unidos e tal, basicamente todas elas estão olhando em seguida por abrir o seu potencial para o Brasil também, né? Quer dizer, aquela lógica do passado, né? Que se produzia tudo em Los Angeles e vendia para um canal de televisão e basicamente que não interagia com a indústria local, na lógica do streaming mudou completamente, né? Ou seja, todas as plataformas globais estão vendendo seus serviços no Brasil e estão contratando produções brasileiras. Não porque o Brasil exigiu, assim, vai ter que ter cota ou vai ter que ter... Simplesmente foi para eles uma condição de mercado, né? Ou seja, para eu conseguir penetrar mais fortemente pelo interior do Brasil, eu preciso de oferta de conteúdo em que o brasileiro se veja na tela, né? Então, assim, o Brasil virou um hub importante. Hoje ele, enfim, tem um volume de produção considerável. Então, acho que, assim, seja pela atuação do agente privado, seja pela estrutura de fomento público, acho que tem tudo para se desenvolver. E eu acho que tem mais uma coisa que, enfim, é uma coisa ainda para a gente olhar o desenvolvimento futuro e ver para onde vai. Mas, por exemplo, um dos caminhos que várias indústrias audiovisuais fizeram para crescer no mundo foi a de criar os chamados Production Incentives, né, que são incentivos de produção para filmagens de outros países que possam ser atraídas para o Brasil. O Brasil não entrou nesse jogo. Fora um incentivo da cidade de São Paulo, que criou um mecanismo para começar a tentar atrair a irem filmar em São Paulo, não tem ainda nenhum incentivo nessa linha, nem nenhum estado e nem nenhum incentivo nessa linha nacional. E se você pegar outros países, a Colômbia, por exemplo, talvez na América do Sul seja quem melhor se apropriou disso, esse é um baita fator para você ter um desenvolvimento da indústria onde a gente tem tudo para avançar. Então, assim, de novo, para responder sua pergunta, acho que a gente já avançou, eu acho que a gente
tem segmentos que estamos avançando num caminho sem volta, como é essa participação da indústria, e a gente ainda tem uma seara de oportunidades, como essa, por exemplo, dos Production Incentives, que é um caminho que o Brasil ainda não explorou. Então, na hora que a gente começar a explorar, tenho a impressão de que a gente vai explodir de produzir conteúdos e coisas boas. Eu queria que você desse para a gente uma dica de um livro bacana de negócios, alguma coisa que você leu recentemente. Livro de negócios, tem vários, né? Eu, por acaso, tenho 4 que estão em cima da minha mesa, alguns eu li, outros eu estou lendo, mas enfim, que acho que são bons vetores aí para quem está tentando entender o histórico. Um livro chamado Powerhouse CAA, que é falando da história da agência CAA, né, da Creative Artists Agency, e é um livro muito interessante. Ele conta como é que os fundadores da agência, saíram da William Morris na época e montaram a CAA, e qual foi a estratégia por trás disso, a oportunidade que eles identificaram de mercado. Então, assim, é um livro muito interessante que traz muitas ideias, inclusive de como é que você desenvolve no mercado americano. E aí eu acho que o livro também aproveita para trazer um gancho aí com a entrevista, que é o processo de desenvolvimento do mercado, né? O Brasil não montou ainda, como a Europa tem, os Estados Unidos têm, essa estrutura organizada em termos de agência e tudo mais, para talentos, né? O que eu acho que vai ser um passo do desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Então, o livro tem dupla importância, né? Uma oportunidade colocada no Brasil, mas também uma inspiração sobre como a história aqui avançou. E depois, 3 outros livros muito rápidos, mas assim, eu uso como referência para a parte de economia do entretenimento, que é um livro do Vogel, que está na 10ª edição, mas ele traz as métricas da indústria do entretenimento. Então, assim, valuation, como é que você calcula tickets e tudo mais. Ele está um pouquinho desatualizado em relação aos mecanismos mais recentes, mas é um clássico, é um livro da Cambridge, clássico para entender, na verdade, como é que são feitas as equações econômicas desse mercado. Um livro chamado The Ride of a Lifetime, que é o livro do presidente da Disney, do Robert Iger, né, que agora virou presidente do conselho e tal, mas que, enfim, muito interessante mostrar como é que ele se desenvolveu dentro da Disney, passou por várias áreas e tal. E um que não tem nada a ver nem com audiovisual e nem com as agências, que é um livro chamado Art Collecting Today, que é um livro do Woodham, que é super interessante sobre essa coisa do mercado de artes visuais. E eu acho que aqui tem toda uma abertura. A gente tem atuado muito com NFT, tanto para música, mas também como para artes visuais. Então, assim, interessante entender a dinâmica econômica do mercado de artes visuais e como esse mercado é importante no desenvolvimento da cultura como um todo. Então, você pediu a dica de um bom livro, eu dei 4 dicas de livro que eu acho que são aí muito interessantes. Qual que é o título do livro do Vogel? O do Vogel chama Entertainment Industry Economics. Ah, bacana. O nome dele é Harold Vogel e ele está na 10ª edição, é um livro da Cambridge. Acho que a 10ª é a última. Bacana, e tem umas equações bacanas, você falou, né? De como calcular ticket, quanto vale o Exato. ator, né? Exato. Ele tem muito daquela coisa do velho cálculo, né? Ou seja, apareceu no cinema, como que você faz o cálculo depois para as janelas seguintes. Então ele tem essa conta. O mercado sofisticou um pouquinho com o surgimento dos streamings e tal. Então, para cada setor, sem dúvida que tenha uma sofisticação, mas é importante de conhecer, porque o resto do mercado está muito dinâmico, né? Então, assim, aí é o único jeito realmente de você acompanhar a evolução é se manter atualizado nas plataformas online, né? Sei lá, por exemplo, a Variety tem um serviço super legal que é o Variety VIP, lá, Intelligence, que você paga um valor por ano e que todo dia eles te trazem um insight, eles trazem uma nova análise, uma nova métrica. Quer dizer, não adianta, tem os livros clássicos, mas assim, a gente está falando de uma indústria que toda semana está inventando, né? Ou uma nova janela, ou uma nova estrutura, enfim, e que a gente não tem muito jeito, tem que se manter atualizado também com os veículos, não só com os livros.
Esse livro do Vogel tem, tipo, algum exercício, tipo, um avião caiu com um ator. Quanto o seguro vai ter que pagar para o cara? Tem algumas paradas assim ou não? Olha, eu não sei se ele traz com tanto detalhe especificamente as apólices de seguro. Eu acho que ele traz mais a métrica do tipo, o filme fez tanto no cinema quanto que ele pode ser vendido para o avião, por exemplo, já que você falou do avião. Menos digamos, a liability e mais como é que você potencializa receitas, né? E calcula receitas, valuation e tudo mais. Mas aí, assim, acho que nessa parte dos seguros e tal, talvez até tenha alguma publicação mais específica de seguros, porque realmente ela é super relevante, né? Ainda mais em tempos de pandemia global. Aliás, esse é um dos riscos, a volta da atividade econômica do entretenimento, né? Uma restrição ou uma dificuldade de se obter seguros, né? Porque muitas coisas não estão cobertas e aí fica naquele dilema, né? Volta ou não volta. Teve aquele áudio vazado do Tom Cruise, né? Que ele teve um piti lá no set, né? Inclusive, uma das coisas que ele falou era justamente a questão do seguro, né? Que ele estava brigando com as seguradoras para poder assegurar o filme que ele estava produzindo, tudo, né? Isso. Exatamente. Queria terminar com a sua frase favorita, uma frase de efeito, assim. Tem uma frase do Einstein que fala que a diferença entre a estupidez e a genialidade é que a genialidade tem seus limites. Fábio, eu queria te agradecer muito pelo prestígio aqui em participar do Screenplay. Muito obrigado você. Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.